E aí, tudo bem? Vamos aprender hoje aqui nesse vídeo como gerar uma série temporal para NDVI. Um assunto que é bastante solicitado por várias pessoas que seguem. Então eu vou ensinar uma maneira bem simples de você gerar uma série temporal utilizando calculando a coleção 2, beleza? Então bora lá. Antes de começar o vídeo, vou pedir que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like e deixar um comentário sobre o que você achou dessa aula. Beleza? Vamos então, primeiro de tudo, definir aqui a nossa área de interesse. Como que a gente faz para definir nossa área de interesse? Pode trabalhar com shapefile. Para isso, você precisa de shapefile fazendo um asset. Mas a gente vai pegar e vai desenhar um possível talhão aqui que tem o objetivo de trabalhar. Então, eu vou pegar uma área agrícola. Vou pegar, por exemplo, aqui área. Vamos supor que eu queira fazer um comparativo do talhão e dele. E aqui mostra. Esse é o talhão inicial. Estou aqui desenhando, né? Assim. Ele de uma featuring e vou colocar aqui uma ID nele de 1. Salvar. Agora eu vou criar um outro. Vai ser o talhão 2. Note que eu não estou usando aqui caracteres iniciais, né? Então eu tenho aqui o talhão 1 e o talhão 2. Bom, agora eu vou desenhar o talhão 2. Talhão. Vou pegar esse daqui, ó. Até para não ficar perto, para não de. Eu fui contratado para fazer uma análise comparativa desses dois talhões ao longo de uma série histórica. Então, o que eu vou fazer é definir minha região de interesse. E a minha região de interesse, ela vai ser o seguinte. Ela vai ser uma feature collection. E essa feature collection, ela vai levar aqui, então, talhão 1. Por quê? Porque eu fiz aqui uma junção desses dois. Então, isso é a minha feature. Ó. E se agora eu der um print aqui, olha, eu tenho essas duas áreas aqui, dadas como minha feature collection. E tá aqui, ó. Propriedades D2, propriedade D1. Então eu sei que um é o talhão 1, talhão 2. Ó, aqui. 2. Beleza? Então, agora o que eu vou fazer? Eu tenho aqui o talhão 1, talhão 2. Eu vou simplesmente adicionar minha coleção de imagens. Aqui, imagens. Para isso, eu vou pegar aqui a talhão 2. Trabalhar aqui então com os dados de superfície reflectância. Tem dados de 7 até atuais. Copiar essa coleção aqui. Já vou definir que a minha variável vai ser S2 e vou passar essa informação. O que mais interessante eu vou fazer? Eu vou pegar bounds para selecionar todas as imagens que interceptam essa minha região de interesse. Tem imagens que usam essa região de interesse. Também vou filtrar aqui a data, porque eu quero pegar as imagens de 2002, 01, até o período atual aqui, que seria então 4, 01, 05, tá? Opa, 001. Vou colocar como se fosse maio. Sei que hoje não é 1º de maio, mas estou pressupondo que dá um período maior. O que mais eu vou colocar aqui? Como eu não vou trabalhar com máscara de nuvem para remover os pixels que tem aqui, o que eu vou fazer é trabalhar então filter. E esse filter vai ser um filtro que vai pegar apenas aquilo que é menor que o percentual de nuvem existente. Então, onde que eu busco essa informação? Aqui na própria do Sentinel, tem as bandas, que a gente já vai falar sobre isso, mas tem também as propriedades das imagens. Então, uma propriedade que me interessa é essa daqui, Cloud Pixel Percentage. Então, nesse filtro, além de filtrar as imagens que cruzam essa região, filtrar para esse intervalo de tempo, eu vou filtrar também
pegar imagens que tem apenas 1% de nuvem, até 1% de nuvem. Por quê? Porque eu não quero que as nuvens atrapalhem minha análise. Bom, feito tudo isso, eu posso aqui fazer alguma coisa, uma coisa que eu sempre gosto de fazer, até mesmo para saber se quantas imagens eu tenho está fazendo sentido na minha análise. Então, vou fazer aqui uma quantidade e vou colocar uma vírgula e imprimir o S2.size. O size aqui vai pegar o tamanho da minha coleção, né? Quantas imagens eu tenho disponíveis. Ó, eu tenho 46 imagens que atendem essa posição. Agora, vamos mudar a condição aqui. Eu vou colocar 10%. Vai vir para 72 imagens. Vou deixar 50% de novo. Vai aumentar muito mais as imagens. Só que, de novo, como eu falei, o máximo aqui eu vou tolerar 5% de novo, só para a gente ter uma condição de imagem também maior. Bom, 63 imagens. Esse é o intervalo de imagens que eu estou trabalhando. Agora eu quero construir uma série temporal. E para fazer um gráfico série temporal, eu vou colocar essa minha imagem aqui num formato de bands. Então vou usar o método do bands, que é passar uma coleção de imagem para bandas, tá? Mas eu já vou falar sobre isso. Primeiro, o que eu preciso fazer é ajustar o fator de escala e calcular o NDVI para 63 imagens. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função e essa função eu vou chamar ela de escala. E aí eu vou jogar isso para dentro de uma imagem. Então, o que essa função aqui ela vai fazer? Ela vai pegar, vai retornar a minha imagem, vai multiplicar ela, multiply, por 0.001. Onde saiu esse valor e por que eu estou fazendo isso? Simplesmente eu estou convertendo os meus valores que estão digital number para reflectância. Então, se eu observar aqui, todas as bandas B têm esse valor associado, que é correspondente a esse fator de escala. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar esse multiply para isso. Só que também eu vou colocar aqui um copy properties, para ele copiar todas as propriedades da minha imagem. Então, guardei a imagem e document property imagens, então, e property names. Por que eu estou fazendo tudo isso? Porque eu quero que ele copie as propriedades da imagem. Então, o que essa função aqui ela está fazendo? Ela está pegando, vai retornar cada uma das imagens, multiplicar elas por 001 para converter para o fator de escala e vai copiar as propriedades dela. Além disso, depois de multiplicar, eu também quero que ela faça um clipe, recorte, forme o talhão. Então, essa vai ser a primeira função. A segunda função vai ser o NDVI, vai ser também para as imagens, onde aqui nesse caso eu vou ter uma variável chamada NDVI, e o NDVI nada mais é que a imagem, analyze, difference, e aí eu vou calcular então B8, B4, só para você ver isso, né? Eu venho aqui nas funções, eu vou ter near, que é o B8, e o B4, que é o head. Tá aqui, ó, fórmula do I, a fórmula do NDVI é o near menos o head, near mais o head. Então, near menos o head, near mais o head. E esse normalize difference é exatamente isso que está fazendo. Ó. Ele computa a diferença normalizada entre duas bandas, entre a primeira e a segunda. A primeira mais a segunda. Agora eu vou só dar um rename aqui, name, e vou colocar o nome de DVI. Então, olha só que legal. Agora, para finalizar, eu preciso também dar um return para fechar a minha função. Então, eu vou dar um return ponto addbands, porque eu quero adicionar a banda do NDVI. Então, eu vou adicionar aqui a banda do NDVI, que é aquela função que eu criei. E também vou fazer o seguinte, eu vou fazer um set, que é para colocar uma propriedade, no formato que eu consigo separar, que é por data. Então, vai ter essa propriedade por data, e eu vou fazer o seguinte, nessa propriedade por data, simplesmente eu vou utilizar aqui a minha imagem, ponto date, ele já pega a data da imagem, ponto format, só para colocar num formato que eu estou acostumado, que é de ano, mês, dia. Bom, tenho tudo isso, também posso replicar e copiar as propriedades aqui
seguir todo o processo, manter todas as imagens para não ter risco de perder isso e perder a série temporal. Bom, só que as funções por si só, elas não têm objetivo nenhum se eu não aplicar elas sobre a minha coleção. Então agora eu vou dizer que aqui minha variável S2 recebe o S2.map. O map é a maneira que a gente tem dentro do GE de fazer nossos loops, fazer a nossa interação sobre uma coleção. Primeiro de tudo, eu converto o fator de escala e depois eu aplico o índice. Só que aqui também eu já vou aproveitar e fazer um select, que é para selecionar apenas as bandas B, que a gente chama, ou seja, todas aquelas bandas que tem a inicial B. Então o que eu estou fazendo? Pegando minha coleção de 33 imagens, selecionando somente as bandas B e aplicando o fator de escala, trazendo todas elas para a redundância e também calculando o índice NDVI. Se agora eu fizer um print e claro, QTD 2, fazer aqui, ó, 2.size. Agora eu já vou ver que eu sigo com as 63 imagens. Por quê? Porque eu não mudei nada, simplesmente eu ajustei o fator de escala e calculei o NDVI. Bom, mas por que eu estou fazendo esse método de depends? Porque se eu pegar simplesmente agora esse S2, aqui junto, variável S2, uma de stats aqui, ó, variável de estatística, pegar o S2, ponto, select NDVI, vier aqui, fizer o seguinte, ponto, regions, que é o que eu quero fazer, que eu quero calcular as estatísticas por região, ele não vai permitir. O que vai dentro do Reduce Regions, tá? Tem que pegar a coleção, redutor, a escala. Então, vou copiar esses carinhas aqui, para cá. A coleção nada mais é que a minha Feature Collection. O que é meu Feature Collection? A minha ROI. O redutor é um método estatístico que eu quero aplicar. Então, eu quero o NDVI médio. Então, vou colocar um reducer.min, que é a média. A escala é o tamanho do pixel que eu estou trabalhando. Vou colocar 20 metros, tá? TRS é aqui no caso o nosso EPSG 4674, que é o Sirgas 2000. Essa transformação em Time Scale não, tá? Então não é obrigatório. Bom, se eu fizer isso daqui e rodar o código, ele vai dar um erro. Ele vai dar um erro dizendo o seguinte: que o Reduce Regions não é uma função. Por quê? Porque aqui eu tenho uma Image Collection. E para que eu tenha o NDVI de toda a série temporal, eu preciso que isso seja uma Image Collection. Só que ele não vai funcionar. Então eu tenho duas opções. Ou pegar isso daqui e transformar numa função e aplicar sobre a minha coleção de imagem, ou usar o método ToBands. Hoje eu vou ensinar aqui vocês a utilizarem o método ToBands. Então o que esse método vai fazer? Ele vai pegar as minhas 63 imagens e vai converter elas para que a gente possa trabalhar, ao invés de trabalhar com uma 63 imagens, vai trabalhar com uma imagem com 63 bandas. E essas bandas serão correspondentes a cada data. Vamos ver isso na prática para ficar bem fácil de entender. Então eu vou chamar aqui de var S2 ends, passando a coleção de imagem para bandas. Eu vou pegar o S2, ponto select NDVI, porque eu quero simplesmente fazer isso com NDVI, e colocar aqui o bands. O que o bands faz? É aqui, ó. O band, gente, ele pega, pode ver aqui, toques, ó. Bands, ele é aplicado numa Image Collection e o que ele faz? Ele converte uma coleção de imagem para uma simples imagem multibanda contendo todas as bandas sobrepostas na imagem da coleção. Então, o que eu vou ter de saída é a imagem 1, banda 1, imagem 2, banda 2, e aqui no máximo de conversões vai ser 5.000 elementos. Então, a gente já sabe que pode trabalhar aqui com 5.000 dias, digamos assim, ou 5.000 meses, alguma coisa do tipo que a gente vai converter para o método Depends. Então, nesse caso, eu tenho aqui 63 imagens, está bem abaixo do 5, vai funcionar. Agora, por que isso daqui vai funcionar? Porque eu deixo de ter uma coleção de imagem e eu passo a ter uma única imagem com multibandas. Então, a única coisa que eu preciso fazer aqui é jogar para cá isso, posso tirar esse select e agora ele vai rodar. Só que quando eu der o print aqui, ó, print stats, está aqui, tá? Eu vou ver as estatísticas da minha Feature Collection.
E por que isso daqui é legal? Porque se você quiser trabalhar agora com o CSV, você pode. Então tá aqui, ó. Eu tenho 65 propriedades. No caso aqui as imagens, ó, tá vendo? Ela adota o ID da imagem. Ela adota o ID da imagem. Então eu tenho aqui imagem de 23 do 7, de 22, 28 do 7, de 22 e assim sucessivamente. Tenho aqui as propriedades que estão ali inseridas, ó. Todas calculadas com NPI. Certinho, ó. Olha o valor para cada imagem. Tanto para o polígono 1 quanto para o polígono 2. Então, o que eu posso fazer agora, além de tudo isso, é verificar e criar um gráfico, né? Mas primeiro vamos finalizar aqui e eu quero cortar isso como CSV. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, procurar por Port Table. Gente, baixar isso para o meu drive aqui como uma table. Então, o que eu faço agora? De maneira simples, eu venho aqui e crio o meu dicionário para poder aplicar o que eu quero baixar. Vou criar um dicionário, baixar essas informações. Primeiro de tudo, colocar qual é a minha coleção de imagens que eu quero baixar aqui, nesse caso, as estatísticas, né? Então, as estatísticas, a descrição, colocar DVI, coleção. Qual a pasta do meu drive que eu vou baixar? Eu vou chamar aqui então de YouTube, para a gente saber que é algo para file name prefix. Eu posso colocar o mesmo ali se eu quiser, ou tirar, mas nesse caso eu vou colocar em coleção. File format, por que ele tem um file format aqui? Isso é importante a gente verificar, porque quando eu vou baixar como uma table, eu posso baixar tanto formato JSON, KML, KMZ, ou Shape, ou CSV. Então eu vou baixar como V. Aqui, ó. Os seletores é bem interessante. Seletores, por que ele me dá os seletores? Está vendo aqui que eu tenho as propriedades, né? Então as propriedades eu tenho todas essas bandas aqui para baixar. Tem o ID, então é isso que eu quero. Baixar todas essas propriedades mais o ID da imagem. Então eu não vou precisar mexer nos seletores, nem a prioridade, nem o máximo de vértice ali. Posso deixar tudo do jeito que está. E agora eu simplesmente rodo o código de novo e ele já vai ficar aqui pronto para baixar. Eu já vou colocar download aqui, baixando. E agora o que mais a gente pode trabalhar aqui? Vamos lá. Eu falei que dá para a gente gerar um gráfico, né? Então vamos voltar antes de fazer o download como CSV e vamos gerar um gráfico. E esse gráfico, no caso, eu não preciso converter ele para TubeAints para gerar, tá, gente? Eu posso gerar ele diretamente. Então, como que eu posso gerar isso aqui? Gráfico. Esse gráfico vai ser o seguinte. Vou chamar de var chart, que é o nome do gráfico, recebe ponto chart. Então aqui, no ponto chart eu posso escolher que eu quero por uma image e aqui selecionar uma image series by region. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui, olha o seguinte, que ele está falando. Vai gerar um gráfico a partir de uma coleção de imagem, from an image collection, e vai extrair e plotar o valor especificado para cada banda em cada região, para cada imagem. Que é o que eu pretendo. Eu quero saber o NDVI para o talhão 1 e para o talhão 2. Então a gente vai trabalhar especificamente com isso agora. Trabalhar com series by region. E agora eu coloco as coisas que ele está pedindo aqui. O que ele está solicitando? Ele está pedindo a coleção de imagem, a banda, a escala e a propriedade. Agora a gente pode trabalhar tudo isso. Primeiro eu vou selecionar todos esses nomes aqui. Vou colocar 1, 2 atrás. Ele já ir criando nosso dicionário. E a gente vai começar. Qual é a imagem collection que eu estou trabalhando? S2. Qual é a região? É a ROI. O redutor, o método estatístico que eu quero trabalhar. O método estatístico que eu quero trabalhar, eu quero saber o NDVI médio. Então, redutor in. Ok. Agora, qual é a banda que eu quero trabalhar? Já acabei de dizer, né? O NDVI. A escala, vou colocar aqui o valor de 20 metros. Que é o tamanho do pixel. Trabalhando. E aí eu tenho essas duas propriedades. Olha que interessante. Tem duas propriedades, que é o X property, que ele trabalha por default com time start. Significa trabalhar com período, datas ali da nossa imagem. Vou trabalhar com ele. E aqui
eu tenho que selecionar a propriedade da minha feature. Nesse caso, eu não vou usar o index, eu vou usar o ID. Então a gente vai colocar aqui. Primeiro start, e agora series property, que é da vou colocar o ID. E observa que esse ID aqui, ó, ele tem que estar igual 2. D2, porque senão ele não vai identificar nas duas. Agora, de maneira assim, print start. Então, aqui a gente tem duas formas de gerar. Opa! Vale JSON. Por causa dos valores, sabe, identificar. Então, aqui o comparativo dos dois talhões. 0 e talhão 1. Só mudei os dele ali, porque ele tem 0, né? Talhão 1. E aqui eu tenho um comparativo dos dois. Ah, mas se eu quisesse colocar um nome, poderia? Poderia. Eu poderia chamar aqui, ó. Aqui vamos chamar de talhão 1. E aqui vamos chamar de talhão 2. Vou rodar de novo. Vai gerar gráfico para novos valores. Você observa que tem diferença das palavras. Como se eu quisesse pegar, colocar um outro talhão aqui. Posso adicionar aqui essa imagem, criar um outro talhão. Talhão 2, lembrando, né? Para poder atribuir uma propriedade, coloco o ID e vou chamar de essa cor. Agora pode dar o run. Opa, uma questão. Tem que colocar esse talhão para aparecer. Chamei de talhão 2. Agora é só run ali, vai aparecer. Então aqui a gente aprendeu hoje nesse tutorial de uma maneira simples gerar um gráfico para 3 talhões, uma série temporal de NDVI. Então olha só que legal. Comparativo, você pode baixar esse gráfico ou você pode baixar inclusive o CSV dele. Esse gráfico aqui, tá abrindo aqui, eu vou jogar para cá para vocês verem. Tá abrindo. Então, tá o CSV, basta você dados aqui, texto para o separador da OK, tá? Olha que legal que você tem a data, tem o valor ali do talhão, né? Dá um pequeno deslocamento lado aqui. Valores dos talhões, direitinho. Tanto que ali eu deixei, acho que o mesmo nome. Até a gente pode arrumar isso aqui. Analisar o código. Pode talhão 2, eu vou chamar de talhão. Tá. Tá. E agora nós temos aqui a talhões desenhado. Então, temos aqui a da nossa análise. Isso funciona para qualquer região? Sim, desde que você defina os talhões em outro local. Essa é uma das grandes vantagens quando a gente programa. Ó, e lembra que eu tinha colocado para baixar o CSV no início? Ó, só abrindo o Drive. Então, tá lá, ó, datas das imagens, valores, talhões.
0 e tá. Então, dessa forma também a gente pode trabalhar. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de assunto e você quer saber mais sobre Google Earth Engine, aqui na descrição do vídeo tem referência à nossa formação completa chamada Codificando Soluções, onde eu ensino esse tipo de análise aqui e muito mais tipo de análise que você pode fazer. O Earth Engine, um curso certificado pelo MEC, um curso certificado pelo MEC, ele em parceria com a Universidade Unopar. Basta você entrar aqui na descrição, entra lá, chama a gente no suporte que a gente vai conversar para você, aluno. Beleza? A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.